Eu aviso aqui na hora que conectar. Ó, na hora que o Marcelo conectar, eu falo para vocês que já estamos ao vivo, tá? Pode puxar. Conectou? Testando 3, 2, 1. Ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube. Vamos lá. Estamos antes do horário, 2 minutos antes, que está muito britânico. Melhor assim. Estamos ao vivo no YouTube. Ó, tô ouvindo minha própria voz no YouTube. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Esperar o pessoal começar a entrar. Eu acho que hoje eu estava vendo, né, o Conap online, e aí eu estava vendo a apresentadora, eu falei, gente, como todo mundo ficou expert em apresentar coisas depois dessa pandemia, né? Porque todo mundo teve que entrar, né, nessas reuniões, teve que aprender. Eu lembro que no primeiro mês era uma confusão, microfone aberto, som em casa, de coisa, já reduziu bastante esse tipo de... Eu lembro que no primeiro mês era uma confusão, microfone aberto. Só porque eu falei, voltou. Eu entrei. Fui eu que entrei. É engraçado como isso mudou, né, a vida, a rotina da gente. Na verdade, a gente está relembrando na época do ICQ, né, nas salas de chat, do UOL, né, quando tinha, né, no início da internet. É verdade, verdade. Você foi longe agora, César, ICQ. Salas de chat, né? E esse negócio também da parte da conexão, como é importante, né? A gente não tinha, acho que, tanta preocupação com infraestrutura, porque se você não respondesse e-mail agora, você respondia depois, agora você fica naquela ânsia, ai meu Deus, eu vou entrar, se a internet não funcionar, o que acontece? Dá um pouco de frio na barriga também. Agora eu estou igual a minha mãe, que mora lá no interior. Antes ela ia para a aula de Pilates, só faltava 5 minutos. Eu falei, mãe, não vai dar tempo. Lógico que dá, 5 minutos. Aqui a gente tem que fazer 1 hora, né, em São Paulo. Então agora não, né? Estou na cozinha, para entrar aqui é 5 minutos. Eu estou igual. Então isso é muito bom. É o lado bom, né? É o lado bom. Minha filha está na faculdade e ela acorda, já vai para a faculdade. Eu falei assim, se fosse na vida real, você ia acordar, tomar banho, se arrumar, né, pegar a condução, bem diferente. Ela, mas eu não vejo a hora disso acontecer. Eu falei assim, quero ver quando acontecer. Mas isso é engraçado, o adolescente nem escova os dentes. Mas isso é engraçado que eu converso bastante com gente mais nova e eu tinha uma percepção que eles estariam super felizes com esse mundo digital, né? Não estão, eles estão exatamente exauridos, querem muito voltar a encontrar os colegas. Isso é um lado bem interessante. Sim. Meu filho fala que isso não é escola. Exato. Mas eles sentem falta mesmo, né? Difícil. Eu acho que o convívio faz muita diferença, né? Também para todo mundo, mas especialmente para o jovem. Eu fico com muita dó de quem está no último ano da escola, que não vai voltar depois. Por mais que encontre um amigo ou outro, não encontra o grupo todo. Essa é uma dó que eu tenho. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Então tá. A gente colocou o fone aqui, não sabia se vocês estavam me escutando. Nós estamos. Vamos começar? Já deu 4:02. O pessoal já está entrando, que eu estou vendo aqui. Estamos ao vivo no YouTube, tudo funcionando direitinho. Bom, para quem está aqui no canal da Medical Fair no YouTube e ainda não me conhece, meu nome é Malu Sevieri. Eu sou diretora da Medical Fair Brasil, da feira que vai acontecer, ia acontecer esse ano em maio, no Expo Center Norte. Por causa da pandemia, nós fomos para 2021, na mesma semana, que é a primeira semana de maio, no Expo Center Norte, aqui na cidade de São Paulo. Hoje, a gente está com um assunto super legal aqui no nosso canal e a gente vai conversar. Eu vou apresentar quem é quem para todo mundo e depois a gente vai começar com um debate dessa parte de sustentabilidade com foco em água. Vou apresentar por ordem alfabética, tá? Uma vez eu apresentei, gente, para contar para vocês, por ordem, primeiro mulheres, depois homem. Hoje a gente tem só o César, né? Ele está aqui com essa sorte de estar com tantas mulheres. E aí Entendi teu fruto.
Uma vez eu apresentei quem era mais velho para mais novo, então agora eu só faço por ordem alfabética. Vou começar pela Melhor. Melhor. Alexandra Reis Melo. Ela é administradora hospitalar, gerente de apoio e infraestrutura da ACD, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, professora do curso de pós-graduação em hotelaria hospitalar no Instituto Albert Einstein. Obrigada, Alexandra, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Depois o César, tá vendo? Foi o segundo, César, não ficou tão pro final. Não, fiquei no final. O César é o CEO da Lindóia Verão e vice-presidente da ABINAM, Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais. Boa tarde, César. Boa tarde, Malu. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu nem sei se eu vou apresentar a Eliette, porque a Eliette é figura que cai em nada. A Eliette, ela é graduada em Administração de Recursos Humanos, atualmente superintendente executiva da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e pró-secretária da Federação Latino-Americana de Administradores da Saúde. Ela, a Federação Brasileira de Hospitais de Administradores Hospitalares, é um parceiro da Medical Fair, a gente já fez várias lives aqui juntos, por isso que eu brinquei que vocês já conhecem Eliette. Eliette, boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Malu, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade e ao público que sejam bem-vindos. E a Paula Canavó, que é coordenadora de nutrição do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, graduada em nutrição pela USP, especialista em nutrição parenteral e interal da SBNPE, especialista em nutrição clínica funcional pelo Centro Valéria Pascoal de Educação, Universidade de Ibirapuera, MBA em gestão de serviços de saúde pela Universidade Uninove, profissional leader coach pela SLAC. Paula, muito obrigada por estar aqui com a gente, depois todo mundo vai falar, mas seja bem-vindo ao nosso grupo. Muito obrigada pelo convite, que seja uma ótima apresentação para todos nós. Com certeza, eu acho que o assunto, a ideia, assim, que a gente sempre traz para cá é um bate-papo mesmo informal, a gente, lógico, cada um apresenta o que faz, mas a ideia sempre é trocar ideias, e eu brinco, cada live que a gente faz, a gente acaba, tem que sair com aquela sensação que a gente aprendeu algo entre a gente, né, ou que a gente descobriu alguma coisa que a gente ainda não sabia de algum parceiro nosso e como isso pode melhorar o nosso trabalho, a nossa vida. Então, uma coisa bem informal. Queria pedir, na hora que a gente for chamando, eu vou pedir primeiro para a Eliette falar e depois o César vai se apresentar, para a gente manter sempre os microfones no mudo, e aí, conforme vai falando, abre, porque de vez em quando tem uma distração. E fiz a introdução de vocês, falar que eu estou aqui meramente como moderadora, porque eu aprendo muito com vocês, e vou deixar, primeiro de tudo, pedir para a Eliette apresentar a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, que, apesar de ser uma instituição tão famosa e há muito tempo no mercado, essa semana eu até respondi o formulário da comemoração. Respondeu já. Respondeu, que bom. E assim, estou super ansiosa, né? Quero logo Nós ter a também. vacina para a gente se reunir. Com certeza. Vou pedir então, Eliette, para você começar. Obrigada. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da FBH, eu quero agradecer a Malu, a Medical Fair Brasil, né, especialmente a Malu e ao Marcelo, que são parceiros da gente e que entraram conosco nesse projeto e possibilitaram a realização dessa live. A Lindóia Verão, na pessoa do César, que é uma parceira da FBH já há mais de 5 anos. Nossos agradecimentos pela disponibilidade em trazer ao público de gestores da saúde a sua expertise para os hospitais entenderem qual é a questão da sustentabilidade com relação à água. E aos hospitais Alemão Oswaldo Cruz e a ACD, nas pessoas do Paulo Bastian e do Valdecir Galvão, nossos agradecimentos pelo apoio dedicado, especialmente a esse projeto. Bom, a FBH, como a Malu já contou para todo mundo, está completando agora em fevereiro de 2021 50 anos. É o nosso jubileu de ouro. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que fiquem atentos às nossas publicações, que nós estamos preparando bastante coisas bacanas para comemorar e com a parceria, obviamente, da Medical Fair Brasil. A FBH é uma instituição associativa que agrega os profissionais da gestão em saúde e tem por objetivo principal a disseminação do conhecimento,
o networking entre os profissionais da área e a integração entre os seus associados e parceiros, contribuindo com isso para que o sistema de saúde oferecido à população brasileira seja digno e justo. Então, acho que já deu para dar uma ideia geral. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecendo ao César, da Lindóia Verão, pedir que ele, por favor, se apresente e comece aí a sua apresentação de slides. Obrigado, Eliette. Obrigado mesmo. Um agradecimento especial a você, ao Márcio Gonçalves, o presidente da FABH, pelo convite, e a Malu, Marcelo, também o Bruno da FBH, né? Então, agradecer a todos aí por essa oportunidade, né? E também a todo o público aí que está nos assistindo, né? Ter esse prazer de contar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história. 70 anos, em maio de 2021. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui alguns slides, assim a gente vai poder entender um pouco do nosso mercado, né? Dar um panorama também para vocês do mercado global, nacional, né? A água mineral, a água engarrafada, ela está inserida também na água engarrafada, né? Quando água engarrafada tem águas tratadas, águas adicionadas de sais, aqui no Brasil, que é denominada, na Europa é água preparada, né? Na Espanha, e a água mineral natural, que é conhecida, né? Nós temos aí mais de 90% das águas engarrafadas no Brasil, que são águas minerais naturais, né? Então, esse crescimento global de 7,6 é um crescimento sustentado, né? Ele já supera o de refrigerante já há muito tempo. O Brasil é o 4º lugar no mundo, embora no consumo per capita ainda a gente está em 100 litros, enquanto que uma Itália, uma França está 250 litros per capita. Então, ainda a gente tem muito para crescer. E por que cresce assim, né? A questão mesmo da saudabilidade, o wellness, né? Isso está muito já ligado aos hábitos, incorporados aos hábitos, às atitudes saudáveis, né? Dos consumidores, né? Principalmente o millennium, né? Toda essa geração que vem vindo, né? Muito preocupada com a sua saúde. E a origem que é importante, no caso nosso, nós estamos lá na Serra da Mantiqueira, uma formação de rochas de mais de 2,5 bilhões de anos, né? Ela é formada por rochas principalmente de guinais, né? E como é que acontece, né? A água mineral nada mais é uma chuva de muitos anos atrás, né? Então, ela faz parte mesmo do ciclo hidrológico. Ela percorre a imensa camada de rocha, né? E por muitos anos, no caso nosso, em torno de 16 anos, segundo alguns estudiosos, né? O tempo de residência dessa água, ela permanece lá sendo enriquecida de sais minerais e sendo purificada. Então, quando a gente capta a água através de poços, né? Que é um meio de captação, a gente traz a água já com toda a atividade químico-física e microbiológica, uma água pura e que contém aqui, no nosso caso, o total de sais dissolvidos de 154 miligramas. É uma água oligomineral, uma água de baixo teor de sais, mas em comparação, por exemplo, com águas ultraminerais, como as águas europeias, as águas brasileiras geralmente são águas oligominerais, né? Então, a gente tem um baixíssimo teor de sódio, no nosso caso é 10 miligramas por litro, né? Enquanto que a OMS preconiza 2 gramas, então nós estamos aí a 0,5% por litro da necessidade diária, então é praticamente nada, um pH neutro e principalmente enriquecida de cálcio e magnésio, né? E outros oligoelementos que também tem na água sílica, que é o silício, que é importante, o selênio, enfim, e vários sais que estão aí importantes para... É bom ressaltar que a água mineral natural, né? Então ela não recebe tratamento algum, é uma biota viva. A água mineral é um produto, ela é viva, então tem uma
uma legislação própria, né? Nós somos fiscalizados permanentemente pela Agência Nacional de Mineração, hoje antigo Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, agora a agência, e a cada 3 anos é feita análise para medir a constância de radioatividade, de condutividade, de todos as características da água mineral, né? E isso é publicado no rótulo. Toda a água mineral está lá demonstrada, né, na sua composição. Acho que é importante aqui ressaltar que a área de proteção das fontes no Brasil é maior que o estado de Sergipe. Então, é uma atividade que já por si só ela é sustentável. É o único minério, é o único bem mineral de fonte renovável. O resto é exaurível. Então, todos os minerais são exauríveis. Água mineral natural é renovável. Então, a gente é do bem, né, com a natureza já há longos anos. Aqui, um pouco da nossa história, né, para entender também esses 70 anos, né, e já remonta os idos de 1900, quando o fundador de Águas de Lindóia, o Dr. Francisco Tosi, que foi médico, um italiano, ele convidou Madame Curie, prêmio Nobel em Química, ela visitou as termas de Lindóia e reconheceu as qualidades terapêuticas da água, né? E isso deu notoriedade internacional, né? Um reconhecimento internacional. Foi aí que, depois da fundação nossa, em 1951, né, a NASA escolheu a nossa água para acompanhar a missão Apollo 11, né? Isso foi um fato histórico, né, marcante, e isso nós até celebramos com a relojoaria Omega, com a Universal Studios, nos 50 anos da missão Apollo 11. Então, foi um marco para nós e um orgulho nacional, né? Também acompanhamos a primeira expedição brasileira à Antártica, né? Então, foi a água que acompanhou, isso também está lá na nossa história, né? Importante. E ano que vem nós vamos comemorar aí os 70 anos, né? Como a FBH está nos 50, a gente também vai pegar carona aí, né, Elias? Aqui, acho que é importante o que está no nosso DNA, né, ao longo da história, né? Depois do advento, né, do plástico, né, que foi já no final da década de 60, no início de 70, junto com a ETAP embalagem, nós lançamos o primeiro copo no mercado, descartável, os copinhos, que até hoje existem, né? E por que aconteceu isso, né? A ETAP fez um grande trabalho nos bares de São Paulo e identificou assim bactérias e vírus patogênicos nos copos dos bares na época. Então, isso foi uma criação deles junto com a gente, nós lançamos e foi um sucesso, né? Então, o plástico, ele ali cumpriu uma função importante no desenvolvimento do mercado de água mineral, né? E depois nós tivemos diversas inovações, né, ao longo da nossa história. O primeiro garrafão de 5 litros descartável no mercado, com tampa de rosca. Depois nós lançamos a primeira tampa esportiva, em 1994, foi prêmio da Associação Brasileira de Embalagem. Em 96, nós lançamos a primeira garrafa compactável, né, que ela já recebia já o tema da sustentabilidade, mas nós estávamos muito adiantados ao tempo. Esse atributo não foi tão recebido pelo mercado, então é gozado quando você se antecipa muito, não adianta, né? Então foi um design feito na França, nós encomendamos e foi um sucesso assim para nós, né? Mas para o mercado isso não causou na época tanto impacto. Depois nós lançamos a tampa, né, non-spill, a PHS, né, que é uma tampa que você consegue trabalhar com o garrafão, né, no bebedouro sem derramar, né, ele tem válvula e isso ajuda muito a praticidade, higiene, segurança.
a embalagem Kids em 2004, né, já uma porção exata com bico para o consumidor infantil, né, também foi uma premiação da ABRE. Depois, a primeira água termal brasileira, hoje a gente está competindo com as águas francesas, né? Está sendo muito bem. Nós temos a Raia, Drogasil como grandes parceiros, né? Distribuída, e temos várias resenhas de dermatologistas, esteticistas, maquiadores que reconhecem a qualidade da nossa água, né? Então, também foi premiada pelos grandes cases de embalagem, né? E a versão premium, que é a Speciale, ela já tem a característica de no label look, né, que é bem legal. É uma garrafa que compõe a boa mesa, então para tomar um vinho, para harmonizar com um bom prato, isso é bacana. Qualidade para nós está no nosso DNA, e a gente não abre mão. Então, o departamento de compras e qualidade é que nem igreja e Estado, a gente não mistura. Às vezes a gente recebe propostas e qualidade é soberana dentro da empresa, e isso a gente leva de uma forma espartana, né? E isso fez com que a gente recebesse essas certificações. A NSF é a maior certificadora de água do mundo. Ela faz mais de 600 tipos de análise de VOC, que é compostos orgânicos voláteis, para saber se há uma contaminação no solo, porque acontece o seguinte: a Organização Mundial da Saúde, como a Anvisa, quando ela olha a potabilidade de água pública versus água mineral é muito mais exigente. A exigência é muito maior. E, em cima disso, né, a parte químico-física, que a gente olha com um olhar muito agudo, né? Então, a parte de compostos orgânicos voláteis é muito importante, e isso é vamos dizer, o passaporte para você ter a certificação internacional, além de todas as análises que a gente faz, né, por mês. Nós, internamente, fazemos nos nossos laboratórios 1.400 análises de controle por mês, né? Temos um laboratório de embalagem, que é interessante, porque todos os parâmetros, né, torque, tampa, vedação, os parâmetros de proporção de estiramento, soprar uma garrafa, eu vou mostrar depois para vocês agora, uma garrafa ultra leve, é super difícil ter essa qualidade para uma garrafa com um peso muito leve, né? E a homologação de fornecedores é muito rígida por conta desses controles. Aí que é o grande, vamos dizer, o grande pulo que nós demos, um grande paradigma, que é exatamente atender a exigência desse mercado, que hoje, né, exige uma postura, né, de uma empresa sustentável, o papel dela, né? Então, começamos lá atrás, uma água mineral natural, de uma fonte renovável, então a gente preserva o meio ambiente ao invés de depredar ou poluir. Depois a gente começa a olhar assim, como que nós diminuímos o impacto do plástico. Então, lá atrás já a gente começou, e um trabalho forte há 4 anos, de diminuir peso nas garrafas. Mas para diminuir peso, você tem que ter design, você tem que ter processos, tecnologia, não é fácil. Tem concorrentes grandes aí que lançaram com 12 gramas a garrafa e ela não parou em pé. Falando em concorrente global. E nós fizemos com 9 gramas, é uma garrafa consolidada e muito bem assim, aceita no mercado. Com isso, né, nós criamos essa família Sense, que é exatamente o consumo consciente, e nesses últimos 4 anos, só na diminuição de peso dessas garrafas, é proporcionar 100 milhões de garrafas que nós deixamos de produzir. Ou seja, se nós estivéssemos com a garrafa anterior, na versão anterior, nós estaríamos com 100 milhões de garrafas no mercado. Nós deixamos de produzir, e equivale a 4 mil caminhões transportando essa água. Então, além disso, quer dizer, olha a carga de CO2. É importante ressaltar que o PET é poliéster. Ninguém sabe, muita gente não sabe disso. PET é 100% poliéster. Então,
Se a gente tira da natureza e coloca na indústria de reciclagem, que hoje é muito forte, nós já homologamos um fornecedor com padrão alimentício de PET reciclado, né? Hoje já tem tecnologia para isso. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos isso no Brasil, só fora. Agora o Brasil já tem essa tecnologia. Então, nós já estamos, a partir de 2021, utilizando já em 30% o PET reciclado, e nós vamos também, até 2025, trabalhar com 100% de PET reciclado. Isso em torno de 1 bilhão de garrafas que nós vamos deixar de colocar no mercado, ou seja, gerando a economia circular, diminuindo o peso e também fazendo bottle to bottle, né? Quer dizer, a mesma garrafa que foi produzida, você pode voltar a engarrafar. Nós já temos energia limpa, né? Na planta principal, uma parceria com a Raízen, né? Nós compramos energia limpa, livre, da energia livre vem da biomassa, né? Então a gente recebeu o selo verde da Raízen. E também na segunda planta nós vamos estar agora, a partir de janeiro, com 100% de energia de fotovoltaica. Então isso nos dá já a autonomia para inserir mais nesse mercado que hoje o público exige, né? A Eu Reciclo é uma empresa também parceira que nós entramos. Ela hoje certifica 3.000 empresas e indústrias de diversos segmentos que atende a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós, para cumprirmos a lei, a gente precisa recomprar equivalente a 22% de embalagens primárias, secundárias e terciárias do que a gente produz. Então, a gente incrementa isso através de leilões dentro da Fiesp. A Eu Reciclo, ela certifica, e com isso a gente demonstra para a União, para o Ministério Público, para a CETESB, porque hoje não tem mais condições nem de licença de operação se você não cumprir com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente está dentro disso. Isso é muito, muito importante também. Olha, uma embalagem monodose de 240 ml, que nós lançamos lá em 2004, uma versão Kids, depois nós fizemos um trabalho para a American Airlines. A gente fornece a American Airlines, Air France, são águas que vão nas bandejas. E essa monodose, como a gente colocou uma tampa baixa, com 1/4 de voltas, permitiu as corridas de rua hoje, de alta performance como o Ironman, reconhecer que a garrafa é melhor que o copo. O copo ele desperdiça, né? E a gente já deixou de produzir o copo quando a gente lançou essa embalagem, porque o ciclo de vida dele acabou. Nós reconhecemos que o copo ele não atendia à mobilidade urbana, né? As pessoas querem estar com as águas, né? Querem acompanhar na mochila. Então, essa embalagem atende perfeitamente o mercado. E o copo tem as suas dificuldades, principalmente ele gera muito microfuro na tampa, então dá recall, e a gente resolveu descontinuar. Então, nós concentramos e é um sucesso essa embalagem. A gente conseguiu reduzir 30% de economia nas corridas de rua. Então, nós estamos falando de corridas com 15.000 corredores, que cada um toma 6 garrafas, são quase 6.000. E a gente faz a coleta seletiva, né? A gente recolhe essa embalagem e volta e manda para a reciclagem. Então, nós estamos falando que a Adidas, a partir de 2024, todos os tênis, o vestuário também vão usar com poliéster reciclado. A Audi já está fazendo todos os bancos de carro na Alemanha com PET reciclado. A economia circular. Então, isso para nós é importante estar inserido, né? A parte social, né, a gente também entrou, e é o papel que a gente tem que fazer mesmo na sociedade. Fizemos a parceria com o IBCC
e não só em outubro, a gente está fazendo o ano inteiro. Então, essa embalagem, a parte do lucro, a gente destina para a IBCC, e nós entendemos que não é só outubro, né? A gente tem que trabalhar o ano inteiro. Então, nós destinamos essa água fininha e a gente faz toda a força no ponto de venda para poder também ter essa... carregar essa conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. A AGRAAC também, a gente também, há muitos anos, a gente atende toda a necessidade de água deles, né? E também a gente contribui lá para algumas crianças e a parte cultural do Teatro Municipal, que a gente já está há alguns anos também, né? A parte da cultura importante, atendendo todo o staff, e toda a necessidade deles da administração do teatro. Gente, é isso rapidamente. Muito obrigado, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aí está a família nossa aí de todos os produtos. Eliette, quer fazer alguma pergunta agora? Algum comentário? Olha, eu acho que seria interessante a gente deixar o pessoal da ACD e do Oswaldo Cruz falar um pouquinho, né? Depois a gente entraria com as perguntas, não é melhor? Eu acho também. Eu só queria fazer um comentário para o César. Essa garrafinha do individual, eu acho ela tão importante, porque tem vários lugares que a gente vai e a gente recebe uma garrafinha daquela normal, maior, que você acaba não tomando. Eu, no meu carro, vivo cheio dessas garrafinhas. Eu vejo o desperdício que é, não só de água, mas na questão do plástico, né? Da questão da embalagem. Também, então, acho que é tão também. importante esse tamanho individual. E eu acho que a gente precisa ver mais isso em todas as situações, né? E também nos tempos de Covid, né? Minha mãe estava hospitalizada e fui lá visitá-la, então tinha uma garrafa de 1,5 litro, e a gente não sabe se pode compartilhar ou não, né? Fica aquilo, porque tem o paciente, tem o visitante, então eu acho que uma garrafa, quanto mais individual, melhor, né? Não, e quando a gente fala também, né, de locais públicos que você vai e tem bebedouro, não está na época de se usar o bebedouro em lugar nenhum, então faz muita diferença ter essa garrafinha no tamanho individual. Mas Eliette está certa, vamos chamar agora primeiro a Paula para apresentar um pouquinho o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para apresentar um pouquinho o trabalho deles, e depois a gente convida a Alexandra para falar aqui. Ok. Boa tarde a todos, tá? Todo mundo está me escutando, certo? É um prazer, tá, estar com vocês. Agradeço a organização pelo convite. E como já foi dito, né, meu nome é Paula, sou coordenadora de nutrição do Hospital Oswaldo Cruz e vou resumir um pouquinho sobre o hospital. Ele é um hospital fundado há 123 anos, ele é privado e atua com ênfase atualmente, né, na oncologia, doenças digestivas, obesidade e diabetes. Possui cerca de 2.000 colaboradores e 450 leitos. Ele presta atendimento para pacientes acima de 14 anos. Então, nós não possuímos maternidade, neonatologia e nem pediatria. O hospital, ele investe em aprimoramento, tecnologia e sustentabilidade, e com o objetivo de estabelecer um bom relacionamento entre os pacientes, os colaboradores, os médicos e os familiares. Ele é certificado pela JCI, que é o Padrão Internacional de Qualidade de Atendimento Médico Hospitalar, possui o Prêmio Latino-Americano de Higienização das Mãos, o Global Health Workplace, e a nutrição possui o certificado do programa Green Kitchen. Bom, de acordo com o tema, né, vou falar um pouquinho de como acontece a reciclagem dentro do hospital. Perdão, caiu aqui. Isso acontece. Então, como é que a gente faz? Esse programa, ele auxilia na preservação do meio ambiente. E como que a gente faz? Através de palestras, promovendo treinamentos com os colaboradores e uma campanha de conscientização, visando exatamente diminuir o material enviado ao aterro,
uma redução de desperdício e melhorando um melhor aproveitamento dos itens recicláveis. Então, as águas, elas chegam no hospital 3 vezes por semana, tá? E elas são imediatamente, no período da manhã, e elas são imediatamente enviadas para as clínicas, para as unidades de internação. Todas as unidades de internação, elas possuem lixeiras para coleta seletiva de recicláveis, aliás, dentro do hospital como um todo. Então, lá, papel, plástico, vidro, metal e resíduo comum, que são armazenados, depois que eles são recolhidos, em um abrigo externo de resíduos. O abrigo externo, ele fica dentro do hospital mesmo, onde a gente deixa esse abrigo até vir a empresa que faz fazer a coleta dos materiais recicláveis. Então, nós recolhemos os papéis, inclusive papéis que tenham alguma informação do paciente, que isso pode acontecer, que seja descartado, eles são todos picotados antes de serem levados para reciclagem, para não ter nenhum problema de informação. As caixas de papelão são compactadas em fardos para serem reciclados. As embalagens de álcool gel, elas têm uma logística reversa com distribuidores. Isso é muito importante porque nós estamos usando bastante álcool gel nessa época, né? Os resíduos recicláveis de maior quantidade, eles são recolhidos 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana, os itens de maior, tipo papelão, plástico, eles são recolhidos. Já os itens reciclados, como pilha, bateria, lâmpada, que também a gente recicla, eles vão de acordo com a demanda. Quando tiver uma boa quantidade, a gente chama a empresa para recolher. Todos os materiais descartados, né, e recicláveis são conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. Já na nutrição, nós também utilizamos as coletas seletivas de recicláveis, tanto na produção dos alimentos, então na parte interna, com o pessoal fazendo a produção, a montagem dos pratos, se a gente tem material reciclável, a gente tem a coleta seletiva, quanto no refeitório, que também é feito o destino dos reciclados. Nós realizamos também a doação dos óleos e gorduras para as ONGs, que geralmente vão usar para a fabricação de sabão. Os produtos químicos de limpeza são todos biodegradáveis. A maioria das louças que nós fornecemos para os pacientes são louças, a gente não utiliza descartável, a gente procura sempre louça, até copos de vidro, né? Nós respeitamos a sazonalidade dos alimentos, hortifruti, porque isso vai ter um melhor custo e também uma melhor qualidade das frutas. Utilizamos o açúcar orgânico, fazemos campanhas para conscientização dos colaboradores em relação ao desperdício de alimentos, então tem campanhas muito importantes, legais, a gente já fez até uma campanha que mostrou em quantidade de alimentos o quanto era o desperdício em peso e o quanto daria para ser colocado. Então, a gente montou feijão, arroz e colocou, foi bem legal para todo mundo se conscientizar que na hora que vai se servir do que realmente vai se alimentar, né? Evitando sem desperdício. Cabe dizer também que todos os fornecedores do hospital, eles são homologados, então, e todos os alimentos que entram no hospital, a gente tem uma nutricionista que visita os fornecedores para fazer essa homologação. O hospital envia amostras desses descartáveis de tempos em tempos, garrafas, faz suave de mão, de equipamentos, para análise, para verificar se há alguma contaminação. E tudo isso a gente faz o controle de potabilidade da água, que até o César falou, que a gente tem uma legislação bastante rígida, né? Então, a gente utiliza também, e a gente segue de acordo com a portaria 2.914 de 12, né? E esses são os nossos procedimentos operacionais padrão. Já em relação à quantidade de água que é comprada, ela é feita de acordo com o histórico que nós temos de consumo. E quando é o almoxarifado que eleva essas águas para as unidades de internação. Então, eles também têm
um histórico de quanto é utilizado em cada em cada unidade de internação, para não haver um desperdício. Assim que essa água chega nas unidades, elas ficam armazenadas em um armário, né, fechado, e quando a copeira, todo dia de manhã, ela vai e distribui uma garrafa de 1,5 litro, que é o que a gente compra como padrão. E antes de distribuir, ela tira do invólucro e faz uma higienização com álcool 70 a 70. Essa distribuição de água acontece pela copeira 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Se for necessário algum paciente pedir mais, ou se tem alguns pacientes que necessitem maior quantidade, a gente fornece. Então, assim, a preocupação do Hospital Oswaldo Cruz é sempre trabalhar dentro do limite para não que haja desperdício. Então, a gente não tem uma quantidade extrema de alimentos ou água armazenados, estocados. A gente tem, sim, uma demanda grande, mas essa demanda ela é sempre entregue várias vezes na semana. Então, isso faz com que gire mais a mercadoria, né? A mercadoria, os produtos. E, ao mesmo tempo que entra, essas garrafas, principalmente as garrafas de água, elas são recolhidas. Então, todas as unidades de internação têm a sua lixeira reciclável, é colocado lá, não só pelas copeiras, quando elas fazem a recolha da garrafa vazia, mas também pelo pessoal da enfermagem e outros itens, até mesmo, como eu comentei, o álcool gel, e aí é levado para esse abrigo externo, mas que fica dentro do hospital, onde vem a empresa e faz a reciclagem. Essa reciclagem até dá um certo lucro para o hospital, vamos dizer assim, por causa da quantidade de peso, né, que é produzido, mas, na verdade, esse lucro acaba sendo obtido através do desconto do pagamento que a gente faz para a empresa, né? É isso que a gente tem para apresentar em relação à sustentabilidade. A gente tem outros itens, utilização de água de chuva para jardinagem, né? A gente tem um grande jardim aqui, mas a gente está sempre procurando se superar, diminuir os desperdícios e procurando sempre atingir outras metas. Como, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, a gente já utilizou por um período garrafas de menor quantidade de água, porque muitas vezes os pacientes lá, eles não tomam e nem podem tomar tanta água. Então, a gente fez esse experimento, deu certo, e a gente está sempre procurando inovar. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aí eu vou ficar aberta à discussão assim que for possível. Tá bom? Obrigada, viu? Olha, a Paula falou um monte de coisa legal, né? Iniciativas do hospital para sustentabilidade, achei super interessante. Toda a parte, não só na parte de água, mas eu achei muito interessante essa questão de toda a parte da economia reversa que vocês fazem com tudo, né, Paula? Então, isso tem uma mesmo. preocupação grande. Tem uma preocupação para reduzir o desperdício, né? E tem uma preocupação para a gente... Então, a gente tem pensado até em usar compactadora de alimentos, tudo, mas isso a gente ainda está estudando porque tem um custo alto. Então, a gente também tem que ver o custo-benefício. Mas a gente está procurando aprender. Isso é uma coisa que a gente estava discutindo antes, que eu acho que depois vale a pena entrar para a discussão, que é a questão dos incentivos, né? Talvez falte um pouco da parte do governo incentivar essas ações, não que nós não tenhamos a consciência de fazer, mas também dói no bolso, porque são procedimentos que levam bastante o custo da operação. Mas eu acho que isso vai entrar na nossa discussão depois, né? Eu vou chamar a Alexandra para vir aqui contar um pouquinho para a gente como que é na ACD, para a gente ter outro exemplo, e aí a gente abre para a discussão. Boa tarde, eu gostaria de agradecer novamente o convite de vocês, eu me sinto muito honrada com este tema, né? Gosto de falar sobre isso. E foi muito bom, Malu, você começou falando de uma coisa que eu acredito muito, as lives, elas provocam a gente a pensar diferente, a pensar fora da caixinha, né? Só nesses minutos que a gente está aqui, vários insights eu já tive. E quando a gente parou para estudar o tema, né, que eu fui falar com a minha equipe um pouco mais, eu percebi várias oportunidades de melhoria, né?
O César aí, ele tem um grande desafio na Lindóia dentro dos hospitais, porque como a Paula falou, a gente tem um custo-benefício, e às vezes a gente olha só aquela pontinha do custo e não olha o consumo e a questão da sustentabilidade ambiental. Mas eu vou começar falando um pouco da ACD, né? A ACD é uma associação sem fins lucrativos que atende pacientes deficientes, adultos e infantil. Em 2019, a gente atendeu 880 mil atendimentos nas nossas unidades, 7.500 cirurgias e mais de 61 produtos ortopédicos nós lançamos no mercado, né? É uma instituição que atende convênios e particulares, mas fundamentalmente o SUS, né? É um hospital cirúrgico ortopédico sem pronto-socorro, e a gente tem 2 certificações internacionais muito importantes, que além de outras, né, mas as mais impactantes vinculadas à sustentabilidade é o Plan Tree e a Quemento, né? Tanto é que nós temos comitês e nós temos grupos que discutem fortemente sobre isso. Foi o que a Paula falou um pouquinho, tem várias ações de sustentabilidade, mas eu vou focar naquelas que estão bem relacionadas à questão do plástico, né? Como que a gente faz hoje? Hoje a gente tem uma central de compras que faz a aquisição dessa água, né? Seja em qual modalidade for, copo, galão ou garrafa. Basicamente, a gente usa as garrafas de 1,5 litro de forma geral para abastecer pacientes e acompanhantes e seus familiares. A gente usa garrafas de 500 ml para os confortos médicos e copos para eventos e algumas reuniões. Mas, no geral, o nosso maior consumo é com a garrafa de 1,5 litro, que dá cerca aí de 37.200 unidades por ano, só de garrafa. Então, você imagina a gente devolvendo isso para o meio ambiente. Um desafio que a gente entende que é muito forte, que o César falou, é da gramatura da garrafa, né? Porque aí ajuda até na compactação. Quando eu estava discutindo com a minha equipe, existe um fluxo dentro do hospital que gera muito resíduo plástico, que é na alta. Na ACD, o paciente tem um tempo de permanência muito curto, um dia e meio, 2 dias no máximo, e a gente deixa uma garrafa de 1,5 litro. Nem todo mundo tem esse hábito de tomar água neste período. Então, quando a gente vai fazer a higienização do quarto, a gente encontra uma sobra importante de água. E aí, nesse insight que eu estava com a equipe de compras, eu falei, ué, por que a gente não compra garrafas menores? Aí ela falou, porque são mais caras. Aí eu falei, puxa, porque a gente tem esse desperdício. E aí, um pouco antes da pandemia, né, porque veio essa loucura que tomou a gente tinha feito um piloto de as águas que sobravam dos quartos, porque eu não sei se todos têm conhecimento, e até para tranquilizar o César, uma garrafa não pode ser compartilhada com outro paciente, ainda que ela esteja lacrada. Então, se eu termino, um paciente acabou de entrar e já tem alta, aquela água eu tenho que descartar. Não importa se consumiu, se não consumiu, só o fato dela ter entrado no quarto, eu já tenho que descartar a água. Então, é um desperdício do produto e da embalagem. E eu conversando com a equipe, a menina que faz a coordenadora responsável pelo gerenciamento de leitos, ela me falou, a gente recolhe quase que 100% dos quartos água de 1,5 litro, há uma sobra ainda importante. Então, a gente entende que tem uma oportunidade de sustentabilidade nesse sentido, né? A gente não coloca copo por quê? Porque aí teria que ter uma ação maior das copeiras, e nem sempre isso é possível, principalmente nos hospitais cheios, delas estarem repondo a todo momento quando o paciente ou acompanhante solicitar. O departamento de compras faz essa aquisição, como a Paula falou, o modelo de processo eu entendo que deve ser igual em todos os hospitais, a gente recebe direto do distribuidor, o compras faz a aquisição 3 vezes por semana, a gente recebe o produto e recebe diretamente nas copas de distribuição ou nos nossos estoques descentralizados. Então, isso não muda muito. A higienização desses ambientes é de responsabilidade do estoquista, a gente tira esses produtos da embalagem primária, né, que é essa embalagem que vem da rua, faz a higienização com álcool a 70% e bota para distribuição. A gente tem um programa chamado Programa Amigo do Meio Ambiente, que a gente implantou em 2018, né, e ele continua até hoje, é um programa muito forte aqui na ACD, é um programa que visa a redução de todo o impacto no meio ambiente, não só do plástico, mas papel, papelão, metal, qualquer tipo de impacto, inclusive de consumo de energia elétrica e tal, e ele conta muito com a participação de vários grupos, né, e a nossa ideia é disseminar o que a gente tem de cultura aqui, de processo educativo para a comunidade também. Por isso, o paciente, o acompanhante, eles são participantes ativos desse programa, eles opinam no nosso programa, né. No Plan Tree, a gente tem o comitê dos pacientes e acompanhantes, e esse comitê, ele nos ajuda a elaborar os melhores projetos.
Então, o que a gente fez logo no início do programa foi mapear todas as áreas da instituição para ver, porque a gente pode estimular a reciclagem do plástico, da garrafa, do copo, mas a gente tem que ter onde descartar. E a gente observou que não tinha. E na ausência dos coletores, as pessoas descartavam no resíduo comum. Então, isso não tinha o mesmo tratamento e não voltava para o meio ambiente. A gente fez esse mapeamento, a gente fez um mapeamento muito forte, que deu um resultado significativo no centro cirúrgico, com os invólucros dos materiais, com tudo que era de plástico lá dentro, e isso trouxe um impacto importante para o nosso indicador de sustentabilidade. E como eu falei, como é um processo educativo, nesse comitê, que a gente chama Comitê de Gerenciamento de Resíduos, todas as pessoas que participam são um pouco educadoras, então elas se aprofundam no tema. Então, qualquer pessoa que tem dúvida, porque às vezes a pessoa fala, eu posso reciclar um copo que tem alguma sujidade? O copo tem que estar inteiramente limpo? A gente vai tirando essas dúvidas neste comitê para que a gente dissemine isso de alguma forma. O ano passado foi interessante porque a gente envolveu os filhos dos nossos funcionários. Né? A gente fez no dia da criança, a gente trouxe as crianças para conhecerem o trabalho dos pais e a gente fez uma atividade de reciclagem com elas, porque a gente quer que isso saia um pouquinho também das portas da ACD e vire uma cultura de todos, né? Porque, como o César mostrou os números, eu entendo, ainda há muita oportunidade para reciclagem, né? Eu rapidamente conversei com a nossa parceira de coleta seletiva, ela tem hoje 8 hospitais contratados para fazer esse programa de reciclagem. Ela falou que em 2019 nós tivemos aí 172 mil toneladas de plásticos recolhidos desses hospitais. Em 2020, por conta da pandemia, esse número já reduziu um pouquinho, mas ainda há muita oportunidade, né? A gente fez um projeto bacana nas cozinhas, na nossa cozinha central, que, como a Paula disse, tem um volume significativo de plástico, e também todas as copas. Então, a copeira, os auxiliares de cozinha são também nossos incentivadores, coletores e educadores. Então, o que a gente queria é que todo mundo se incomodasse um pouco quando visse um material descartado de forma inadequada, porque a gente sabe que os nossos aterros não têm mais capacidade de atendimento, né? E o César falou do retorno desse material, das garrafas PETs, é muito bom. Por exemplo, na nossa lavanderia, nós temos uma lavanderia própria. Nós consumimos o cobertor e nós fazemos questão que seja desta forma, que é feito de garrafa PET, né? Ele tem um percentual que é usado de garrafa PET, né? Então vem lá a etiquetinha e de alguma forma a gente sabe que está contribuindo para o meio ambiente, né? A gente trabalha com a política de logística reversa, foi o que a Paula falou, isso está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, então nossos parceiros, nossos fornecedores recolhem as nossas embalagens aqui, tanto das bags de álcool quanto dos produtos químicos, que é um volume significativo em hospitais, né? A gente já trabalha, como ela também disse, com produtos que não precisam de enxágue, então economiza água, o mundo, né, tá com uma escassez de água, embora a gente não perceba isso aqui no Brasil, né? E o que a gente viu em 2019, 2018, depois que a gente começou esse programa fortemente aqui na ACD, envolvendo todo mundo, foi os nossos indicadores, que a gente tem que medir isso de alguma forma, né, para demonstrar resultado. Então, comparando o resultado da ACD com os resíduos recicláveis, por exemplo, a gente sempre faz uma comparação de quantidade de resíduo gerado por paciente dia. Então, a gente tem aí, na ACD, 4,8 quilos de resíduo paciente dia contra 1,86 dos hospitais da ANAP, né, que são os hospitais associados privados. Então, a gente está muito bem em relação a isso, mas entende que ainda há uma oportunidade. Tanto é que no requisito de compras, quando eu conversei com o comitê de padronização, não está lá avaliar se o consumo ou a escolha da marca, do produto, vai gerar mais resíduo no final, que é essa questão da litragem, da gramatura, tudo mais. Eles falaram, não, a gente avalia custo e a gente avalia os laudos técnicos das águas, que isso é muito importante para a gente, porque, em primeiro lugar, como o César falou, tem que ter qualidade e segurança, isso a gente também não abre mão, mas o volume que isso gera na ponta não está como requisito de compra, então acho que é importante os hospitais realmente colocarem no comitê este item também para ser avaliado, né? A gente, como eu já falei lá no começo, o critério é a copeira com os pacientes na admissão, e sempre que o paciente necessita
ele tem uma central, que a gente chama aqui de Disque Conforto, AC Disque, e ele pode solicitar água a mais, ou que venha trocar, enfim, se ele não se sentir seguro com o que está lá no consumo. Basicamente é isso, né? E a gente, nessa central que a gente tem do Programa Meio Ambiente, a gente recebe muitos e-mails e sugestões de melhoria desse processo, né? Só um breve histórico do processo de reciclagem dentro dos hospitais. A Paula, não sei quanto tempo ela tem de hospital, mas eu estou numa caminhada já há bastante tempo. A gente veio de uma cultura que tudo era infectante, nada podia reciclar. Graças a Deus, esse paradigma foi quebrado. Então, a gente sabe que a gente tem muitas oportunidades ainda, né, de melhorar esse processo. Mas, antigamente, tudo que estava dentro do quarto do paciente era infectante, dependente do que, da patologia, enfim. A gente já sabe que isso não é mais assim. Então, já é um caminho, a gente já evoluiu muito. E eu vi o indicador da ANAP no observatório esses dias, dizendo que de 2017 até 2019, o resíduo infectante quilo paciente dia vem reduzindo. Para nós, a meta é essa mesmo. Quanto menos resíduos infectantes e químicos eu colocar no mundo e mais recicláveis, né, reciclar mais, melhor. Então, essa é a nossa meta em relação à ACD, e eu acho que todos os hospitais que fazem parte do modelo. Tem as normas, né, a gente sabe, a gente não pode fugir daquilo que é normativo, RDC, CONAMA, enfim, mas acho que sempre dá para fazer um algo mais e criatividade para tudo, né? É isso, gente. Muito obrigada. Eu adorei a Alexandra falando que não sabe quanto tempo a Paula está no hospital. A Alexandra é um bebê, né, Eliette? Um bebê. Eu vou dizer, eu estou há 16 anos no hospital. Quase. Então, você já sentiu na pele como a gente evoluiu, né? Exatamente, A gente é verdade. pensava muito, então eu acho que os administradores, as nutricionistas, todo mundo provocou tanto a Anvisa, né? Porque a gente tem que provocar as pessoas um pouco. Eu sou muito questionadora, eu questionava, mas por que é infectante? Mas por quê? Mas não tem contato, não tem nenhum procedimento invasivo. Por que eu vou colocar isso num resíduo infectante que tem um tratamento enorme, polui mais o meio ambiente? Então, acho que a gente está evoluindo, embora um pouco lentos, mas estamos evoluindo em relação a isso. Muito bom. Eu tenho essa certeza também, com certeza essa evolução está acontecendo. Ainda mais no caso da ACD, que tem muita gente que vai para fazer fisioterapia, por exemplo, né? Então, você não tem, é o que você falou, a sua internação ela é muito baixa, você está falando de 1 a 2 dias, a pessoa na média fica internado, provavelmente não são casos tão graves e realmente não tem um porquê você ter que jogar tudo fora sem poder fazer uma reciclagem disso. Sim. É isso mesmo. Eliette, antes de você começar as perguntas, que você vai aqui moderar esse debate, eu vou pedir para o César falar um pouquinho sobre armazenamento, né, de A e B nas instituições e o processo de limpeza para evitar contaminações. Eu lembro que o César contou para a gente um pouquinho sobre a questão de empilhar as garrafas, como funciona. Eu vou pedir para ele transporte. Porque as pessoas, isso é uma coisa que as pessoas não têm noção, né? A gente uma vez fez uma compra grande de água por um evento que a gente tem de vinho. Eu falei, 5.000 garrafas, qualquer lugar eu ponho isso, meu Deus do céu. Não é qualquer lugar, não dá para empilhar de qualquer jeito. E só quem tem essa compra grande que sabe o espaço que isso, né, ocupa e a forma de armazenar isso. Então, eu vou pedir um pouquinho para o César falar sobre esse tema, e daí eu vou, Eliette, já passar direto para você fazer as perguntas. Ok. Faz parte da logística, né? E a gente, às vezes, sofre muito, porque alguns clientes têm um espaço muito pequeno e uma necessidade muito grande. Então, tem um abastecimento contínuo e o pulmão é pequeno, né, de estocagem, e às vezes não é tão apropriado. Então, a gente tem ali um manual de boas práticas, inclusive a gente disponibiliza isso para todos, né? A nossa associação criou um corpo científico, né? Um manual de boas práticas que determina, que é o básico, né? A questão da luz do sol, né? Temperatura, não deixar próximo a produtos químicos, né? Como eu disse antes, né? O produto, a água mineral natural, uma biota viva, então é um produto natural, tem que ter todo esse cuidado. E é importante também, né, seguir o empilhamento máximo, colocar um pallet de plástico, né, não deixar direto no chão. Isso que é
para nós é básico, né? Mas a gente disponibiliza, aliás, quem quiser, a gente pode mandar toda a cartilha de boas práticas, isso elaborado pela associação, depois nos encaminha por e-mail, a gente manda pelo correio, é um book mesmo, né? Então, tá ali toda a explicação técnica de como armazenar de forma correta. É porque, deixa eu só fazer um parêntese em relação ao que o César falou, acho que é importante, tem a questão do controle de vetores, né, a gente tem que armazenar de forma que não tenha nenhum risco de vetores nessas áreas, e a legislação do Corpo de Bombeiro, né, esse empilhamento também, ele tem limite, né, para a gente também não ter uma outra questão, né, de risco a isso, é muito importante, às vezes a gente recebe... Próximo, encostado na parede, não pode estar próximo, exato. A Malu falou, às vezes, por falta de conhecimento, né? Porque é tão técnico, às vezes a gente recebe um volume e empilha de uma forma inadequada e põe o produto em risco, pode até contaminá-lo, sem dúvida. Exatamente. A gente, às vezes, deixa de fornecer alguns clientes que não têm, né? Às vezes, um lugar muito insalubre, inapropriado. Isso realmente interfere na qualidade, né? Depois a gente vai ter lá um problema lá na frente, né? O consumidor toma esse produto na água e pode ter problemas, né? Ela não vai estar íntegra, né? Então, é super importante. César, antes da Eliette fazer as perguntas, eu tenho uma pergunta que já veio aqui pelo chat e que é a dúvida de todo mundo. Tem validade água mineral? A água mineral sem gás tem validade por uma obrigação, né? Então, se você colocar longe né, do raio solar, né, de temperatura, de produtos químicos, pelo contrário, se ela estiver contaminada, chega uma hora que ela não tem mais, né? As bactérias não têm mais o que comer e a água vai ficar. Estou falando no caso de uma água contaminada, né? Uma microbiológica, mas assim, não tem problema nenhum. Está lá atendendo. A nossa água sem gás é 24 meses. Então, um produto como a água mineral assim, até excessivo. Agora, a água com gás no PET, aí é uma validade mesmo, porque o CO2 ele exaure, ele vai volatilizando, não consegue, né? No 4º mês ele já começa tanto água quanto refrigerante. No PET perde vamos dizer, os ppm de CO2, né, que dá o prazer, o paladar da água com gás, né? Aí fica meio choca, né? Você perde, né, a quantidade do gás. Eliette, fala a palavra para você. Vamos lá. César, eu acho que esse debate está sendo muito rico, né? A gente está conseguindo mostrar aí um pouquinho para o pessoal como é que as instituições de saúde atuam e, em contrapartida, como é que as distribuidoras de água e o próprio fabricante também atuam no mercado. Então, César, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que assim, a economia circular, ela propõe um modelo de produção, consumo e descarte, isso tudo com o objetivo de focar e eliminar os impactos que causamos ao meio ambiente, em vez de somente reduzi-los, não é verdade? Então, eu queria saber qual a perspectiva da Lindóia Verão nesse sentido. Sim. Então, nós vamos iniciar agora com o RPET, né, que é o PET reciclado, ou o PET PCR, que é pós-consumo reciclado, padrão alimentício. Então, a gente já começa com 30% agora em 2021 e até 2025 nós vamos estar trabalhando com 100%. É bom vocês saberem que hoje o PET reciclado está 20% mais caro que o virgem. Então, antes ele não tinha valor algum, hoje já é um valor alto. Por quê? Por causa do compromisso das empresas globais, não só no segmento de bebidas, como em vestuário e automobilístico, da sustentabilidade. Então, essa demanda pelo poliéster, pelo alumínio, pelo vidro, cresceu de uma forma exponencial. E aí começa a ter uma desorganização na cadeia, né?
porque você tem que ter a logística toda reversa funcionando. É difícil, né? Porque dependemos dos catadores, né? Eles levarem para as empresas de reciclagem, eles produzem, fazem o flake, aí sim é redistribuído para as indústrias em diversos setores. E isso está se organizando. Nós estamos recebendo muitos investimentos no Brasil, né? Grandes empresas estão entrando, né, nesse segmento. E vai ser um futuro muito melhor para o planeta, tenho certeza. Né? A tecnologia, o homem domina a técnica. Eu acho que banir o plástico é uma hipocrisia. Hoje, nós estamos sendo salvos pelo plástico. A gente está recebendo alimentos dentro de casa. Então, o plástico é como lá atrás, em 1970, quando a gente criou o copo, ele foi importante porque não existia tanta higiene nos bares de São Paulo, então, nos grandes centros. E exatamente, novamente, a gente está conseguindo repetir o feito, mas reaproveitando os materiais. Né? No caso da Alexandre, por exemplo, a gente pode se organizar, fazer um recolhimento correto, né? Porque alguns hospitais não querem, né, misturar, mas a gente pode trazer o parceiro que faça esse recolhimento. A gente coloca aí o reciclo para certificar, eles vão fazer rastreamento disso e cria-se uma conta também para o hospital da sustentabilidade. E isso eu acho que é importante para nós, né? A gente medir o nosso impacto. É isso que nós estamos fazendo agora, né? A gente está mapeando, buscando, né, de forma com um olhar agudo nisso, em todas as áreas, né, e podendo gerando economia. Então, a gente se disponibiliza a conversar com os nossos clientes, com quem quiser, para que a gente faça um trabalho realmente que dê garantias, né, de que esse produto está sendo destinado de forma correta. Não adianta nada eu separar o lixo aqui, passa a coleta, leva a mistura com orgânico e vai para o aterro. Isso é um crime. A gente tem que deixar, isso tem que parar imediatamente. Por quê? O planeta até está consumindo mais produtos descartáveis. A gente chega num restaurante, o talher está embalagem, o prato, tudo, né? Então, é um descarte excessivo e a gente não só com água mineral. E a água mineral, né, ao contrário da água tratada, que tem cloro, calcário, são minérios exauríveis. Então, a água mineral natural, ela é do bem. A gente tem que... esse negócio da água na jarra também, a gente não assim, olha de uma forma assim... Poxa, onde que está a diminuição? Lá no rio, no meio ambiente, e colocar no lugar certo. Não adianta nada a pessoa, né, comprar um iPhone novo e deixar de comprar alguma embalagem. Eu acho que isso não ajuda na natureza. Nós vamos precisar repensar muito, trabalhar na cadeia toda de valores, até a ponta. Eu acho que isso é perfeito, né? Dá para a gente fazer. A Alexandre colocou a questão da economia, por exemplo. A garrafa nossa, embora um pouco mais cara, não tão mais cara que o copo, ela deu 30% de economia nas corridas de rua. Por quê? Porque a pessoa pegava uma dinâmica de corrida para abrir o copo, inclusive aquela dificuldade de abrir tudo, né? Esparramava toda a água ou não tomava tudo. Com a garrafinha, né, um quarto de volta, aconteceu uma economia monstruosa. Estou falando 15 mil corredores correndo 10 quilômetros. Quanto vai de água? São 100 mil garrafas numa corrida. E isso, você tem economia de 30 mil garrafas, é muito, em um evento. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar agudo, né? Ver com os parceiros, com o ponto de vendas, quando que a gente pode realmente racionalizar. A tampa, essa de um quarto de volta, aproveitando, né, o CAPS de São Bernardo, ele elegeram a nossa garrafa de 500 ml porque muitos idosos ou pessoas que têm problema de coordenação motora conseguem abrir a nossa tampa e não conseguem essa convencional
e dá 3 voltas, né? Então, também é uma coisa que a gente descobriu, não foi proposital, mas nós descobrimos que atendeu uma necessidade aí para um cliente, né? Pra pessoa ter. Ô César, uma coisa que você falou que eu acho importante é quando você fala sobre essa questão da economia circular, das pessoas falarem, o plástico mata, o plástico mata. Eu sou que nem a Alexandra, um pouco curiosa e questionadora, né? A gente passou o mesmo movimento há 15 anos atrás falando do papel também. Então, o papel é o motivo pelo qual o planeta não respira mais. Não é assim, o plástico ele não mata, ele pode proteger muitas vezes. A questão é quando a gente compra o plástico e a gente dá o fim adequado para aquele plástico, né? Para ele gerar aquela economia circular, para ele ser reutilizado. Você compra papel hoje e plástico certificado, então, de empresas que levam isso com seriedade. Então, essa é a atenção que nós temos que ter, tanto como consumidor pessoa física, quanto consumidor pessoa jurídica. Qual é o destino que isso vai ser dado? Então, eu sempre falo isso, é muito fácil as pessoas fazerem campanha, mas não começarem a fazer dentro da sua própria casa essa economia circular, que é muito importante, tanto para a economia, na parte dos catadores, né? A gente gera uma economia para outras famílias, mas na parte do meio ambiente também. Então, o plástico, gente, eu gosto sempre de bater nessa tecla, ele não está matando. O problema é o destino que ele está levando, que não é o destino adequado. Vou deixar a Eliette fazer a próxima pergunta. Obrigada, Malu. Obrigada, César, pela sua resposta. Paula, deixa eu fazer uma perguntinha para você agora. A gente está vivendo um momento em que se fala muito, né, em sustentabilidade, a questão do descarte adequado, a questão de a gente estar sempre considerando a economia junto com a sustentabilidade, né? No caso do Oswaldo Cruz, como é que a instituição realiza a compra desses insumos descartáveis, que, consequentemente, eles voltarão como resíduos para o meio ambiente? Existe algum estudo prévio, algum programa de reciclagem? Vocês têm algum comitê no hospital que cuida disso? Então, no hospital, a gente tem essa preocupação, existe um programa, por isso que a gente tem já todo esse ciclo, tem um abrigo próprio dentro do hospital, onde tem o lixo, né, para fazer a reciclagem, onde é colocado. Então, existem nesses programas mesmo jogos que são feitos agora pelo computador, onde os colaboradores agora são treinados através de jogos interativos, né? E passando todo esse conceito da importância da reciclagem, o quanto que é importante, e não fazer só no hospital, conseguir fazer e reproduzir isso em casa, e oportunidades. Eu acho que isso é bem interessante, a gente conversando aqui, eu estou lembrando, né, de toda a minha, vamos dizer, minha carreira e como isso acontece mesmo. Então, a gente vai observando, vai vendo oportunidades. Eu posso dizer que há um tempo atrás era um padrão você deixar dentro do quarto do paciente 2 garrafas de água. E a copeira, ela não questionava. Se tinha 2 e era padrão ela deixar mais 2, ela colocava mais 2 lá. E agora ela já pensa, não, já tem água, não preciso colocar mais, já até o suficiente. Havia um desperdício, porque não se consumia essa grande quantidade, então diminuiu a quantidade de água, em vez de ser 2 garrafas, então é uma, se solicitar, leva mais uma, mas se não solicitar, não que a gente não queira que ele se hidrate, mas para que também não aconteça o desperdício. Então, existe essa preocupação e as pessoas começam a pensar um pouco mais em relação à reciclagem, a evitar o desperdício, e as ações começam a vir, às vezes, a partir do próprio colaborador, né? Então, ele começa a dar algumas ideias. Olha, se a gente fizer assim, e se na hora do refeitório, por exemplo, a gente tem vários coletas. Então, vamos colocar essas coletas mais próximas à devolução da bandeja. Antes, vamos colocar algumas antes. Em que ordem que a gente vai colocar? Primeiro o papel, depois o plástico. Então, as pessoas
acabam interagindo, e isso é bom, porque incentiva a continuar fazendo isso. Em relação até aos comitês, a gente também tem comitê aqui dos pacientes, que a Alessandra falou, é muito importante. Eles, realmente, como ela colocou, eles dão ideias porque eles sofrem, né, a internação, eles veem as necessidades dele, que às vezes a gente que está tendo todo o cuidado não consegue imaginar. E aí eles trazem e a gente acaba revendo todo o processo, tudo que era antigamente de uma forma passa a ser totalmente diferente. Então, essa preocupação da inovação e da sustentabilidade é sempre uma pauta dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Obrigada, Paula, é muito importante, né, a gente poder cuidar disso. Malu, você quer fazer algum comentário? Não, acho muito importante isso. Eu acho que envolver os colaboradores no processo é maravilhoso, porque quando eles são obrigados, é difícil você ter um resultado, né? Quando você envolve eles no processo, na decisão, o seu resultado vem melhor. Com toda certeza. Agora eu quero fazer uma perguntinha para a Alexandra. Alexandra, fala para mim, para a gente poder contar para todo mundo aí. É possível controlar, de alguma forma, o uso de descartáveis dentro dos hospitais? A questão da utilização de canecas individuais, por exemplo, que a gente já citou aqui, é uma coisa que tende a virar um hábito, né? Imaginamos isso. Existe, você já falou que vocês têm um programa aí, então conta um pouquinho desse programa que vocês têm, como é que vocês abordam essas questões aí da sustentabilidade? Respondendo a sua primeira pergunta, sim, é possível controlar esse consumo de descartáveis, né? A gente veio aí de um modelo no mundo agora, recentemente, que a gente estava alimentando o consumo de descartáveis, né? Depois veio a questão do meio ambiente, vamos começar a usar itens como canecas, copos mais permanentes para evitar esse descarte na ponta. Dentro do hospital, a gente tem muita oportunidade. Por exemplo, parece que não é um fluxo vinculado à reciclagem, mas quando o paciente tem alta, e eu tenho a previsão da alta daquele paciente, porque a maioria dos processos eles são meio automatizados, apesar de serem feitos por pessoas, eles são automatizados. Se eu sei que aquele paciente vai ter alta, e a copeira tem o hábito de levar as garrafas às 8 horas da manhã ou às 7 horas da manhã, e o paciente já está de alta, ela vai simplesmente deixar a garrafa lá e vai sair. Ela não vai questionar se tem alta ou não. Automaticamente eu tive um desperdício nisso. Então, quando eu tenho um bom fluxo de gerenciamento de leitos, por exemplo, com todas as partes envolvidas, cientes, provavelmente essa copeira não vá no quarto levar essa garrafa porque o paciente já está de alta, então eu já reduzo algum tipo de desperdício. Uma coisa boba que a gente às vezes não percebe, mas quando a gente está atento ao detalhe, a gente consegue enxergar, os dispensers de copos descartáveis. Se a gente tem aqueles dispensers de paredes que não estão bem, com uma manutenção boa, quando eu aperto o dispenser sai 5 copos. Eu não vou usar 5 copos, eu vou usar 1 copo. Os outros 4 eu vou descartar limpos, novos, do lixo. Quer dizer, é um desperdício. Aí você fala, Alexandra, pode ser uma economia boba, mas você coloca isso num volume, igual a CD, que eu quase caí da cadeira quando eu vi o consumo, 600 mil copos no ano. Eu falei, puxa vida, deve ter muita oportunidade aí, né? Então, a gente vê muita oportunidade nesses detalhes dos processos, né? Lógico, envolvendo os funcionários e ensinando, porque eu acho que quando a gente ensina, não é autocrático, né? Eu não estou dando um comando para ele fazer, ele vai começar a pensar antes de executar. Então, eu entendo que tem sim. Esses comitês, como é o comitê do programa Meio Ambiente, ele é muito importante. A gente até facilitou a comunicação, a gente criou um e-mail e a gente divulga isso no site, a gente divulga isso na página principal da CD. Até quem está de fora pode mandar alguma ideia para a gente. Existe um outro programa paralelo a esse que chama Banco de Ideias. Então, sempre vem, inclusive eu recebi 3 novas sugestões em relação à reciclagem, eu não tive tempo de avaliar ainda. Por quê? Porque os funcionários, normalmente, eles têm mais de um vínculo nos hospitais. Aí eles observam as boas práticas de um outro hospital e trazem para a gente. E por que não, né? Como diz Valdecir, meu chefe, não precisamos reinventar a roda, Alexandra. Alguém já faz alguma coisa boa em algum lugar. Ou a gente pega a ideia, melhora e aplica. Então, eu acredito muito. A questão da caneca também. Na minha sala, por exemplo, eu trabalho numa sala compartilhada com outras pessoas, todos usam canecas, né?
E a gente incentiva esse uso. A CD recebeu o ano passado, através do voluntariado, uma doação grande de copos e canecas, a gente distribuiu, mas isso cai às vezes no esquecimento, né? Naturalmente as pessoas vão descontinuando, então eu acho que é uma coisa que tem que ser provocada o tempo todo, alguém tem que provocar, seja o CEO da organização, seja o gestor imediato, seja o funcionário da base que se incomoda com aquilo que não está sendo feito adequadamente, mas eu acho super possível, sim. Por isso que esse programa não pode deixar de existir. Os hospitais, eu não sei como é a indústria, eu não conheço muito da indústria, desses programas de reciclagem na indústria, mas os hospitais são provocados por normas. Tudo é uma norma, tudo é norma técnica, tudo é uma RDC, tudo tem uma Anvisa, uma fiscalização, então os hospitais às vezes são meio reativos, né? Eles não criam espontaneamente, é difícil. Sempre tem assim, porque tem essa legislação, a gente tem que fazer cumprir. Mas eu entendo que tem, sim, muita oportunidade para a gente fazer, e acho possível, sim, a questão das canecas e do fluxo envolvendo outros departamentos, por exemplo, no fluxo de alta. Acho que tem muita oportunidade. Só para você ter uma ideia, não tem muito a ver, mas tem a ver com... É de sustentabilidade. Em 2008, em outro hospital que eu trabalhei, a gente recebeu uma pergunta num banco de ideias provocada assim: por que a gente troca o lençol dos hospitais todos os dias? E não importa se o lençol do paciente está sujo ou está limpo. Por que vocês fazem isso com o meio ambiente? Tem consumo de químico para lavar aquele lençol, tem o desperdício do material, tem o desgaste da... Por que vocês fazem isso automaticamente? Ninguém sabia responder essa pergunta. Era no automático mesmo. Quando eu parei para perguntar para a gestora de infecção hospitalar, ela olhou para mim e falou assim: Alexandra, tem razão. Não precisa trocar de todos os pacientes todos os dias. Tem perfis, né? Então, nisso a gente já gerou uma economia importante. É o mesmo que acontece com o programa de sustentabilidade, é o que eu acredito. Com certeza é muito importante, como você falou aí, o gerenciamento de uma forma geral. A gestão, ela é importante, né, Malu? Por isso que cada vez mais a gente, na federação, a gente atua nessa questão da gestão. Isso é essencial para tudo, né? E acho que está aí, Alexandra, do jeito que ela falou, fica aí uma possível ideia, por que não se criar aí um comitê de vários hospitais, né, um comitê com uma participação, inclusive, de parceiros, como a Lindóia, para tratar toda essa questão de sustentabilidade, pegar uma ideia daqui, jogar ali, e dessa forma poder aí oferecer um mundo um pouco melhor para todos, não é verdade? Sem dúvida. Você, Malu? Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente fala da necessidade, por isso que é importante essa comunicação do gestor, primeiro ele entender a demanda dele, depois ele conversar com o fornecedor. A Paula, por exemplo, deu o exemplo que o Hospital Oswaldo Cruz não tem maternidade. Eu imagino que uma cirurgia, vamos supor, que cirurgias muito... Eu não sei como eu vou classificar, mas cirurgias muito importantes, de uma recuperação difícil, a pessoa beba menos líquido, porque ela está no soro o tempo inteiro, ela está desacordada, então ela não tem uma necessidade grande de garrafas muito grandes ou de uma quantidade grande no quarto. Ainda mais agora no Covid, que ela não pode nem, na época do Covid, que ela não pode nem ter um acompanhante. Quando a gente pega uma Promater, que a gente está falando de um prédio inteiro de maternidade, a mãe, para amamentar, ela precisa tomar muita água. Então, faz sentido você ter para aquele paciente um garrafão gigante no quarto, porque a mãe vai tomar muito líquido. E essa necessidade do gestor de conversar, né, de falar: César, eu preciso para essa unidade, para esses leitos, garrafas gigantescas, porque a demanda é grande. Eu preciso, para a parte de UTI, uma quantidade muito pequena, porque provavelmente aquele paciente nem água pode tomar. E essa sensibilidade só tem o gestor que está ativo junto com a sua equipe, porque são coisas, são detalhes, né? Quando a Alexandra fala que 600 mil copinhos no ano é um número muito assustador. E se você não está perto da equipe, se você não está dividindo, se você não está aprendendo junto, você vai continuar comprando 600 mil por ano, vai continuar gastando isso, vai continuar poluindo da mesma forma. Então, é sensível, e a gente gosta muito de bater na tecla aqui que o gestor ele tem que estar muito em cima de todo o processo, né, Eliette? Com certeza, né? E essa questão... Desculpa. Não, e essa questão que a Alexandra comentou, né? Por que não se compra garrafa menor? Porque ela custa mais caro. Será que se você colocar na balança esses 600 mil copinhos, comparando ao preço da água um pouco mais cara, será que realmente ele não vale a pena?
Exato. E aí a questão de desperdício de mão dupla, né? Tanto de água quanto de embalagens. Aí o César acho que pode comentar um pouquinho. Desculpa, Malu, te interrompi. Não, só um comentário disso que você falou, Alexandre. Outro dia a gente estava conversando sobre compra conjunta de hospitais, né? Você está ali na frente do hospital do servidor do governo do estado, vocês estão do ladinho do outro. A gente estava falando sobre isso, negociar com fornecedores e tentar fazer compra coletiva. Isso baixa o custo e pode também ajudar na hora da entrega. São coisas que as pessoas não pensam, mas que a gente tem que começar a pensar no futuro. E eu tenho certeza que, por mais que esse custo da garrafinha menor seja maior, o César também está disponível a conversar, né, César? E eu, só fazendo um parênteses, eu acho que nem é o custo. Quando ela falou custo para mim, ela só analisou o valor. Eu acho que custo é mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Então, uma pessoa olhou um número, uma cifra, e falou, não, é mais caro, eu não quero. E aí, por isso que tem que ter outras pessoas envolvidas nessa análise, né? Porque eles recebem um pedido de compra para comprar ali a garrafa de 1,5 litro. Ele vai número comprar, absoluto. não, é mais caro, então... Exato, mas não sabe o impacto. Enquanto isso pode reverter para a gente positivamente, mesmo que seja um investimento inicial maior. Com certeza. Fala, César. Importante é fazer um teste e por um mês você medir esse desempenho das embalagens, né? Uma mudança, como a Alexandra colocou, do lençol, né? É um insight ali, é uma economia gigante. Então, eu acho que vale a pena, né, pensar mesmo fora da caixa, mudar o tamanho da embalagem, o tipo. E assim, você mesmo disse, não é só o valor, né? O valor está muito acima. A gente gosta de ser visitado, né? Quer dizer, auditado e não visitado. Por favor, vocês são convidados a nos auditar e ir com esse olhar mesmo agudo para a gente entender onde nós podemos melhorar os processos, criar novas embalagens. A Malu colocou, por exemplo, de pacientes que não têm condições de tomar muita água, às vezes estão em uma situação até de mobilidade. A gente tem uma tampa esportiva que ela é como um squeeze, então a própria garrafa, a nossa fitness, né, você consegue dosar em pequenos goles, né, para poder tomar deitado, sem poder se afogar. Então, eu acho que também uma forma de testar, sabe? Coloca para esses pacientes e sente, experimenta. Eu acho que vale a pena. É uma embalagem mais cara? Mas pode ser atender a necessidade e se tornar mais barata pela quantidade, pelo uso, né? Mais racional. Benefício, né? Sem dúvida. Então, temos aí inúmeras opções, inúmeras alternativas, né, a serem analisadas aí por todos não só os hospitais, né, eu acho que todo mundo que usa água e todo mundo usa, né, eu acho que tem sempre aí condição de você analisar uma alternativa mais adequada, não vamos nem dizer melhor, mas mais adequada às suas necessidades, né? Exatamente isso que eu ia colocar, Ivete, que é cada necessidade, a gente vai ver o que se encaixa melhor. Então, mesmo dentro de um hospital, na UTI eu posso ter um consumo menor, uma embalagem menor, nas outras unidades uma embalagem maior, e a conscientização das pessoas, que é um ponto muito importante, para que elas também saiam da caixinha, né, e consigam dar ideias do que elas trazem de lá, porque quem está na operação, muitas vezes tem umas ideias muito boas, né? E a gente avalia para pôr na prática. César, chegou aqui uma outra pergunta sobre... O pessoal é muito curioso sobre a validade da água, a condição da água. Chegou uma pergunta que é do Dr. Márcio, então ela é muito importante, nosso presidente da federação, querendo saber que se a garrafinha ficar no carro, exposta ao sol, ao calor, se muda o que tem na água. A questão sempre foi colocada Bom, primeiro mandar um abraço para o Márcio, né? E falar que essa parte do bisfenol, né, que é muito condenado na eliminação, isso foi banido no policarbonato, que eram as mamadeiras
e algumas embalagens, né, por conta de altas temperaturas e elimina. No caso do PET, não foi comprovado a eliminação de bisfenol. Mas nada é aconselhado, né, como água mineral natural, já não pode receber altas temperaturas. Então, não é apropriado deixar no carro, não, e consumi-la, né? Eu acho que isso é bom destacar mesmo por conta da própria condição organoléptica da água. Gente, a gente está chegando perto do fim aqui do nosso horário combinado, de uma live de 1h30. Eu acho que a gente podia aqui ficar horas trocando. Adorei falar sobre sustentabilidade com vocês. Eu gosto de falar com pessoas que têm a mente aberta, né? Deixa o convite que o César fez de testes. Eu acredito muito nisso. A gente, por mais que faça conta no papel, muitas vezes a gente acha que o resultado vai ser um e ele é completamente diferente. E a gente só sabe disso quando a gente testar. E para trocar essas experiências, eu acho que sempre a federação ela é uma excelente plataforma, porque ela agrega esses gestores, e aí a gente aprende no que deu certo e a gente aprende mais ainda no que deu errado. Fica sempre o convite. Eu vou, por ordem alfabética, de novo, pedir para cada um se despedir, deixar suas considerações finais, começando pela Alexandra, por favor. Eu quero agradecer. Gostei muito do tema, a gente sempre se surpreende, né? Foi como você falou, da vontade de ficar falando, e a gente vai falando e as ideias vão fluindo, e a gente vai lembrando de mais oportunidades. Eu acho que é muito bom, e quem estiver assistindo a gente, eu tenho certeza também que gostou e teve as mesmas insights que a gente tem aqui, né? Eu quero agradecer, fico à disposição para outros temas relacionados à área da saúde, que é algo que eu amo. E fico à disposição, agradeço o convite novamente aí de todos vocês, e obrigada pelo apoio. César, vou pedir para você agora. Gente, muito obrigado pela oportunidade, né? A Eliette, a Malu, muito obrigado mesmo. Um prazer, Alexandra, Paula, um debate rico, né? Eu fico à disposição o que vocês precisarem, né, e de todos que estão nos assistindo. Também agradecer ao nosso time do Indóia Verão, que um pessoal comprometido. Eu estou aqui representando muita gente e todos seguem essa visão, né, de um mundo melhor, sempre está oferecendo saúde à população, trabalhar com atitudes saudáveis. E a sustentabilidade faz parte da nossa vida, a gente incorporou isso e temos essa obsessão de cada vez melhorar. Não somos perfeitos e estamos aqui para ouvir críticas e cada vez estar melhorando aí, os processos. Muito obrigado para todos. Obrigada, César. Eliette, vou deixar você para ir por último. Paula, vou pedir para você também deixar suas considerações finais, agradecer também a presença aqui com a gente. Eu gostaria muito de agradecer o convite, eu adorei participar, conhecer novos desafios, porque a gente acaba saindo daqui já se sentindo desafiada a ter outras ideias, fazer outros padrões. Assim, é muito importante a gente ter essas discussões, eu acho que muito bem falado, que são questões de saúde, que a gente está falando de uma água mineral que o Brasil tem, que tem isso no nosso DNA, como já foi colocado, então a gente sai bem estimulada, motivada para fazer outras coisas, promover outros desafios, e foi muito bom conversar com vocês, conhecer o César, Alexandre, Eliette, você. Então, eu fico à disposição, se for necessário, com contato, que eu adorei mesmo, tá? Muito obrigada. Eliette. Bom, eu quero agradecer imensamente a todos a participação, o pessoal que está aqui assistindo a gente, que interagiu no site, no chat, aliás, a Medical Fair por propiciar esse momento aqui para a gente. A Lindóia Verão, um parceirão nosso há tanto tempo, né, César? É uma relação já quase que familiar, não é verdade? E as meninas, né, da CD e do Oswaldo Cruz, muito obrigada por todo o empenho de vocês, essa dedicação. Quero agradecer novamente ao Valdecir Galvão e ao Paulo Bastian por terem permitido esse acesso
E fica aí uma dica para o gestor da saúde, né, os próprios citados agora, que são nossos, são membros do Conselho de Gestão da Federação, aí uma oportunidade de juntar todo mundo para a gente poder interagir cada vez mais. Se quiser usar a federação para fazer comitês, para fazer novas lives, estamos aí à disposição, porque a gestão é que realmente faz a coisa girar da maneira correta, não é verdade, Malu? E oportunidades também para a feira o ano que vem, na verdade, acho que a gente tem aí bastante assunto para discutir. Eu vou deixar já aqui a intimação, não é convite, não. Medical Fair acontece no Center Norte, aqui em São Paulo, como estamos todos aqui em São Paulo, de 4 a 7 de maio. A FBAH tem uma sala lá que vão ter vários temas sendo discutidos, e eu acho que fica a intimação, de novo, não vai ser um convite, da gente se reunir lá pessoalmente. Eu sou uma pessoa que eu sou a favor do presencial, para a gente dar continuidade. E eu sempre, como eu falei no começo, eu gosto de provocar que a gente tem que sair dessa live com pensamentos novos. Então, a gente se encontra ano que vem de novo, em maio, para falar o que a gente conseguiu colocar em prática, se a gente conseguiu mudar alguma coisa. Queria agradecer a disponibilidade de todo mundo, agradecer muito, porque eu aprendo todo dia com vocês, a gente faz aqui gestão de eventos, né, na verdade, mais voltados para algumas áreas, sendo que uma das áreas é esse setor médico hospitalar, que a gente aprende muito e que ele está em evolução a cada dia, e a gente fica muito feliz de conseguir provocar essas discussões para que melhore o setor. Um beijinho em cada um, se cuidem e nos vemos ano que vem. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.